É por isso que eu, particularmente, sou um grande defensor da regulamentação das redes sociais, claro, mas não é um... E aí, assim, entrando até num tema polêmico, o regulamentar não significa dizer que eu estou violando o direito à expressão, o direito à liberdade de expressão, nada disso. O regulamentar é trazer parâmetros de responsabilização dentro daquela plataforma. Todas as empresas, gente, têm responsabilização pelo aquilo que faz, né? Se o objetivo da mídia social é fazer com que pessoas se relacionem dentro da mídia social, ela tem que ter responsabilidade. E eu preciso sim regulamentar. Agora, não é regulamentar para evitar ou destruir aquela rede social, porque isso não vai existir, né? Senão eu destruo aquela, crio outra. Então, não é isso. Mas é um regulamentar que seja, obviamente, conversado, né, com juristas, conversado com as plataformas, todo mundo seja ouvido e chegue, obviamente, um denominador comum, que sempre tem um denominador comum. Então, enquanto eu não tiver regulamentação, eu preciso ter a regulamentação mínima dos estados, isso é óbvio, e, obviamente, a autorregulamentação também faz parte do processo de regulamentação. O que é que nós vemos hoje? A autorregulação, ela só se dá pela própria plataforma. O Estado, normalmente, ele não tem ali uma regulamentação padrão, né, para que eu possa estipular ali os limites mínimos, né, dizer, olha, os limites mínimos é esse, né, para que você possa estar dentro aí de uma legalidade. E isso ocorre, e aí eu posso trazer aqui como curiosidade para vocês o seguinte, na Europa já existe, aprovado pelo Parlamento Europeu, uma regulamentação tanto das redes sociais, quanto a regulamentação da inteligência artificial, né? Então, que é uma outra tecnologia que tem um potencial lesivo muito grande se não for devidamente colocado em balizas mínimas de risco. Então, hoje o Parlamento Europeu já tem isso, já está definido para os regulamentos gerais. Obviamente que cada país membro ali vai criar normatizações específicas dentro desse regulamento geral, trazendo a realidade do seu país. Inclusive, quem dominou esse debate na Europa foi a Espanha. Não, a Espanha, o país Espanha, foi quem dominou o debate acerca dessa regulamentação, tanto da IA quanto das redes sociais. Eu acho que o Brasil está demorando muito para discutir isso. Tanto é que aí a gente vê alguns anacronismos dentro da normatização brasileira, onde você tem muitas vezes um TSE tentando regular uma IA com base em uma lei que não existe. Porque não temos no Brasil nenhuma lei que regulamente minimamente inteligência artificial, mas eu tenho lá uma resolução do TSE discutindo IA dentro da eleição. E a questão sempre que se dá com base em que lei, né? É óbvio que o TSE usa do parâmetro de dizer que é a lei eleitoral, que ele está ali tentando privilegiar, ele está tentando ali controlar, né, uma eleição limpa, uma eleição justa, uma eleição transparente. Essa é a base legal que o TSE usa, mas veja bem que eu não tenho uma regulamentação no Brasil até hoje que trate desse tema. E, de novo, não é tratar o tema para dizer que a inteligência artificial não vai ser usada ou proibir a inteligência artificial. Não, porque isso é uma grande mentira, isso não vai acontecer. Mas eu preciso trazer minimamente balizas de riscos dentro de uma inteligência artificial e colocar algumas fiscalizações e responsabilidades, né? De quem é a responsabilidade do quê? E aí eu vou trazer um outro exemplo para vocês. O ChatGPT, que é uma inteligência artificial mais conhecida, mais popularizada que nós temos, eu uso, por exemplo, no meu dia a dia profissional e recomendo que todo mundo use, porque facilita muito o seu trabalho. Eu não sou contra. Só acho que, por exemplo, no ChatGPT, quando você, enfim, está ali construindo ou pede alguma informação, perceba que o ChatGPT não lhe dá referência. Ele não traz a referência da onde ele capturou aquela informação ou qual foi a referência que ele utilizou para que ele tivesse influência na criação daquela informação. Ele não lhe traz essa referência. Veja, a gente tem normas mundiais que toda e qualquer informação precisa trazer referência. E aí, o New York Times dos Estados Unidos processa hoje o ChatGPT, né? A Microsoft, a OpenAI, que é o dono do ChatGPT, exatamente porque o ChatGPT tem usado tem criado várias informações e utilizado de várias informações que ele adquiriu pelo The New York Times, em estudos do New York Times, e que ele não faz referência ao New York Times. Então veja que as inteligências artificiais hoje, elas geram um grande conflito nos direitos autorais. A inteligência artificial hoje, ela está ali brigando com os direitos autorais, porque hoje eu posso criar um texto, criar um artigo, e ela chega lá citar trechos do meu artigo sem fazer referência que foi o que fez. Como se fosse ela que tivesse criado aquela informação.
Né? E o estudo não foi dela, ela apenas utilizou do meu estudo, por exemplo. Olha a gravidade disso, porque eu não vou ter referência no meu direito autoral. Então, eu preciso, obviamente, criar balizas mínimas para que isso aconteça. E aí, vou deixar aqui uma dica para quem tiver interesse. Se você quer uma área que tem uma grande possibilidade de ser a área do futuro na advocacia, além do direito penal informático, tenha certeza que vai ser os direitos autorais. Porque hoje o conflito dos direitos autorais com as inteligências artificiais é algo que ainda não temos ainda consolidação jurisprudencial, doutrinária sobre isso. Tenha certeza que isso vai ser um debate dos próximos anos, né? Porque hoje a gente vê IA fazendo roteiro de filme, você vê IA fazendo pintura, você vê IA fazendo tudo, né? Obviamente que ela faz isso baseado em alguma referência. E a questão toda é, cadê a referência, né? Cadê o royalties dos direitos autorais que não estão sendo pagos pela inteligência artificial a usar aquela informação, né? Então, deixo aí essa dica para quem tiver interesse. É uma área que tem grande probabilidade de crescer, né, e ser discutida aí para quem almeja adentrar nessa esfera.